Sou do Alentejo, sou de Castro Verde, sou do Concelho da Vidigueira. E depois fiz a minha formação académica, fiz a licenciatura em História na Faculdade de Letras, e depois fiz a chamada profissionalização em serviço, efetivei-me e fui professor efetivo do ensino secundário. E no decurso desta minha atividade profissional, fui fazendo formações complementares. Fiz primeiro uma formação na área do ensino, sobre avaliação escolar. Depois fiz Ciências Documentais na Faculdade de Letras, o que me levou a sair do ensino, não de forma definitiva, saí umas vezes requisitado por autarquias locais, outra vez destacado, e fui trabalhar em leitura pública. Portanto, eu fiz parte daquele primeiro grupo de bibliotecários que lançaram a Rede Nacional de Leitura Pública. Eu trabalhei na Biblioteca Municipal de Castro Verde, que abriu ao público, depois na Biblioteca Municipal de Almodóvar, que também abriu ao público, e no decurso disto resolvi então aprofundar os meus conhecimentos na área da História, e foi isso que me levou a fazer um mestrado, na altura na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e nesta altura tenho uma tese de doutoramento para terminar e para entregar, e o meu trabalho a este nível. É um trabalho que, sobretudo sobre os campos da minha terra, chamemos-lhe assim, porque, e volto ao início da minha conversa, nascido eu no Alentejo, e sendo filho de um pedreiro e neto de um pequeno proprietário, portanto, a minha infância está muito ligada ao trabalho do campo, e a minha infância são os anos 60, basicamente. Portanto, eu nasci em 58 e, portanto, tenho memórias muito vivas a partir de meados dos anos 60. Eu cheguei a Castro Verde em 1977. Portanto, quando acabei o liceu. E Castro Verde, em 1977, é muito diferente daquilo que é hoje. Era uma terra com muito pouco movimento, com um peso significativo da atividade agrícola. Não nos podemos esquecer, de 1977, ainda o período das novas unidades de produção, que resultam do processo revolucionário do pós-25 de Abril, o vulgo a reforma agrária, existem 4 unidades de produção, 4 UCPs, unidades coletivas de produção, assim se designavam no conceito de Castro Verde, e, portanto, tinha uma população ativa agrícola com um peso significativo. Em 77, portanto, eu conheço Castro Verde de 77 para cá, onde vivi até 2012. Em 77 estava a ter os efeitos da Revolução de Abril, ou seja, as infraestruturas estavam a acontecer, portanto, os esgotos, água canalizada, a eletrificação dos diferentes povoados, portanto, de um concelho, com uma população muito importante ligada à agricultura nestas novas unidades de produção, que entretanto foram diminuindo a sua área por efeito depois da legislação e da entrega de reservas aos antigos proprietários, o que fez com que em 78, 79, a Câmara Municipal tivesse transformado a maior entidade empregadora do concelho, uma vez que absorveu parte dessa mão de obra que entretanto foi saindo das novas unidades de produção por efeito da redução da sua área de cultivo. Mas era 77, 78, 79, assim, até os anos 80, até 1980, a agricultura tinha um peso muito significativo no conceito de Castro Verde em termos de mão de obra que... Mesmo a mão de obra que era anterior às unidades? Não, entretanto diminuiu. Portanto, chamamos-lhe assim, o boom de mão de obra tem a ver com a existência das novas unidades de produção. E lentamente, à medida que estas novas unidades iam minguando a sua área, por força da entrega da reserva e de outras dificuldades, iam entrando num processo de definhamento, não é? Que foi lento e que foi gradual. Quando Portugal entra na altura na Comunidade Económica Europeia, já o peso que têm as novas unidades de produção na economia do concelho é extremamente reduzido.
A agricultura nos anos 60 tem no início dos anos 60 todos é a atividade económica dominante, com uma característica... Com gente a sair, a emigrar? Com gente a emigrar. Muita gente a emigrar? Gente a emigrar. Sobretudo nos anos 60 dá-se dois tipos de imigração no conceito de Castro Verde. Toda ela sazonal. É interessante perceber isto. Há uma saída de 3, 4 meses a caminho do Algarve para trabalhar na agricultura. É interessante perceber isto. Depois, há uma saída também para o Algarve, mas muito mais reduzida, em que assalariados rurais se transformam em operários fabris, nomeadamente nas fábricas de conserva, fábricas de vinhos, fábricas ligadas à cortiça, também sai caminho do Algarve. Tanto quanto eu julgo perceber, não há uma saída para a cintura industrial de Lisboa, mas não tem um peso tão significativo como em outras zonas do Alentejo. E, sobretudo, uma saída muito significativa sazonal para a Europa, nomeadamente para a Suíça, em que o trabalho se faz durante 9 meses durante o ano, ou seja, vai primeiro o homem, depois vai a mulher, isso aconteceu de forma muito frequente, trabalham durante 9 meses e depois os outros 3 meses, portanto, regressam, onde vão desenvolvendo atividades. O homem, se trabalhava antes na agricultura, vai fazendo uns trabalhos esporádicos na agricultura, sobretudo se for um trabalhador especializado. Quando eu falo especializado, tem a ver com tiragem de cortiça, tem a ver a capacidade de ser capaz de podar. Outros têm pequenos negócios, sei lá, ou têm uma taberna, que alimentam durante esses 3 meses e no resto do ano ficará um familiar. Mas há uma saída muito significativa a caminho da Suíça, em todo o concelho de Castro Verde. Se nós olharmos para o tecido, para a estrutura fundiária do Alentejo, durante os anos 60, o que é que nós vemos? Vemos o domínio dos assalariados rurais, representam em regra cerca de 90% da mão de obra ativa, e assistimos uma saída em massa dos pequenos ceareiros durante os anos 60. Ao contrário, eu não direi bem ao contrário, mas de forma diferenciada, tens no conceito de Castro Verde uma permanência mais significativa dos ceareiros até cerca de meados dos anos 60. Porque são muitos, ao contrário do resto do Alentejo. Ou seja, a economia de latifúndio basicamente implica duas situações que vão acontecendo a partir de meados dos anos 50. O grande proprietário, o que é que faz? As melhores terras, trabalha-as com recurso a mão de obra assalariada, as piores terras, numa lógica de maximização do lucro, entregas a pequenos ceareiros, à terça ou à quarta, o que significa ele ficar com a terça parte da produção ou a quarta parte da produção. O conceito de Castro Verde tem terrenos um pouco pobres, de uma forma generalizada, e, portanto, o recurso da entrega de terras a ceareiros é mais significativa do que, sei lá, os bairros de Beja, de Serpa, ou as zonas dos concelhos de Vidigueira ou de Vilalva. E, portanto, há um grande número de ceareiros. E, entretanto, eles resistem aqui. Resistem porque são muitos e, segundo a minha interpretação, as remessas dos imigrantes, que possibilita uma circulação monetária significativa, fá-los também aguentar. E depois aguentam por um outro fenómeno que é generalizado ao Alentejo, mas que o conceito de Castro Verde também o assiste, que é uma nova figura que emerge nos anos 60, que é o alugador de máquinas, que é o homem que, com recurso a políticas do Estado de apoio à aquisição de maquinaria, compra uma ceifeira, compra uma enfardadeira, compra um trator e, na Idade Média, as geiras eram dadas através do gado moar, e ele faz este trabalho para estes ceareiros, o que lhes permite, de alguma maneira, porque eles não têm capacidade de recorrer à mecanização, isto permite que eles aguentem até mais tarde.
mas quando chegamos por volta de 1968, 69, o processo é de desaparecimento total desta realidade. Só que no Concelho de Castro Verde aguentam até mais tarde. E tem alguma complementaridade com a atividade mineira? A atividade mineira, nesta altura, não. Portanto, em termos atrasados, ela existe. Há uma complementaridade aqui da agricultura que tem a ver com a existência daquilo que se chamam telheiros, que são fábricas de produção de tijolo e de telha, em que muitos assalariados rurais, portanto, trabalham durante um período do ano também nessa atividade, não, sobretudo homens. Sobretudo homens, há essa complementaridade. E, por exemplo, há uma realidade que veio até muito tarde, até finais dos anos 50, que temos no Concelho de Castro Verde a existência de atividades artesanais de transformação dos produtos agrícolas, nomeadamente moinhos de água. Moinhos de água são muito frequentes no Concelho de Castro Verde, até finais, por exemplo, até finais dos anos 50. Portanto, nas ribeiras que aqui existem, moinhos de vento e moinhos de água, neste caso, as azénios. E, portanto, também existe um trabalho, uma parte desses trabalhadores do campo que também trabalham nestas atividades artesanais de transformação dos produtos agrícolas, que também se mantém até sensivelmente meados dos anos 60. Há dados sobre essa produtividade agrícola, portanto, desde concretamente do Concelho de Castro Verde e digamos, da evolução dessa produtividade? Quer dizer, disponíveis não temos. Eu acho que a grande fonte é o arquivo do Grêmio da Lavoura, do Concelho de Castro Verde. Portanto, aí se encontram um conjunto de documentos que são importantes para colher esses dados. Portanto, não temos. Portanto, tanto quanto eu conheço. A minha leitura é que há um aumento de produtividade, ou seja, por exemplo, os anos 60, com a mecanização, reduzem a área. Por exemplo, dos cereais, nós estamos a falar de uma zona de cereais. A área reduz, mas a produção não reduz, não é? Não reduz porque, entretanto, há a possibilidade de trabalhar a terra muito melhor com os recursos técnicos. Só que a mecanização dos anos 60 é lenta. É muito lenta. Para terem uma ideia, o que temos aqui, portanto, estes instrumentos agrícolas que temos aqui, eles existem, eles são utilizados nas vésperas dos anos 70, 72, 73, isto funciona. Por exemplo, em 1977, não no Concelho de Castro Verde, mas no Concelho de Mértola, numa localidade chamada São Pedro de Solis, vi debulhar com um trilho que está além numa eira. Portanto, o trigo na eira, o trilho com uma mula e esta debulha, em 1977. Portanto, há práticas agrícolas que são de todo o século, vêm desde o início do século, que se mantêm até aos anos 70. E mantêm-se com estes ceareiros que eu acabei de dizer, são eles os homens que utilizam, portanto, que utilizam estas práticas agrícolas, porque a mecanização é lenta e ela é muito mais abrangente pela força dessa nova realidade desses homens que adquirem os tratores e algumas as agrícolas mecânicas e que vão alugando durante os anos 60. O Concelho de Castro Verde é cereais, foi sempre cereais. A grande inovação que eles têm é a aplicação, a substituição da debulhadora fixa, que temos aqui, pela ceifeira debulhadora. Eu acho que teve a ver com os novos tempos por investirem, porque há um processo de investimento. O êxodo, a saída, em alguns casos isso funcionou assim, é diferente, mas isso foi primeiro. A saída obriga a alterações do ponto de vista das técnicas. Os salários são muito reduzidos dos trabalhadores rurais. A grande alteração é no pós-25 de Abril, com as convenções de trabalho de base conselhia. Portanto, os homens, o salário corrente nas vésperas do 25 de Abril são 80 escudos pelas 8 horas de trabalhadores gerais. Homem, mulher, metade. 40. E as convenções de trabalho que são assinadas durante o verão
de 1974 fazem com que os salários dos homens disparem para 160 escudos, a alteração das mulheres passem para, portanto, para 120. Mas o salário é curto, é reduzido. E, entretanto, as pessoas saem. Uma saída em massa. Aqui, como digo, é uma saída mais sazonal do que outra coisa. Portanto, Suíça, saída para o Algarve e alguns para a cintura industrial de Lisboa. Tensões sociais e impacto das reformas e das pensões do marcelismo aqui... Tensões sociais não. Eu acho que o Alentejo, desde 62, a luta pelas 8 horas de trabalho, que não chega aqui. Portanto, não chega parte, acho que quase que me atreveria a dizer todo o distrito de Beja fica fora desse processo de luta, de tal maneira que as 8 horas de trabalho nem sempre são aplicadas no Concelho de Castro Verde durante os anos 60. Eu percebi-me disso através da entrevista destas mulheres, em que elas falam que chegavam a trabalhar de sol a sol em 1964, 65. Portanto, não chegou aqui, mas não tenho memória de qualquer tipo de tensão social. Existe uma memória muito nítida das condições de vida muito difíceis e existe uma memória muito presente das práticas agrícolas que também eram feitas. Sei lá, hoje as pessoas descrevem completamente porque elas não estão tão longe, quanto isso, não é? Portanto, como lhe digo, no início dos anos 70, semeou-se no conceito de Castro Verde com uma parelha de mulas e uma charrua de ferro. Hoje já não é. Aliás, há pouco esqueci-me, houve uma mina que funcionou durante muito tempo, durante os anos 60, que é a mina do Ferragudo. Portanto, quando nós vamos de Castro Verde para Almodóvar, a seguir há uma localidade que se chama Rosário, a seguir ao Rosário do lado esquerdo, consegue-se, antes de chegar ao Rosário do lado esquerdo, ainda se consegue visualizar aspectos do Poço Central, onde muita gente trabalhou de uma forma permanente e outros de uma forma sazonal, porque tinham também a atividade agrícola. Essa mina de Ferragudo marcou, não é? Era um conjunto de pequenas minas durante o período da República. Aliás, o arquivo da Câmara Municipal de Castro Verde, à semelhança de outros municípios, de Almodóvar, o livro de registros de minas tem um peso significativo no período de 1910 a 1925-26. Isso é uma questão a nível nacional. Mas essa mina teve um peso significativo na estrutura económica do conceito de Castro Verde, a mina do Ferragudo. Depois há um hiato muito grande, porque a mina Neves Corvo é já uma realidade que após anos 80 e que teve um contributo muito importante para alterar toda a dinâmica do concelho e sobretudo da vila de Castro Verde, que tinha, nos anos até ao final dos anos 80, uma característica rural, tipicamente rural, com comportamentos das pessoas tipicamente, portanto, rurais. Quando eu digo isto, estou a dizer que restaurantes é uma coisa que não funciona porque ninguém come no restaurante, toda a gente come em casa. Passar pela vila ao sábado e o domingo não existe ninguém, porque as pessoas foram para as localidades de onde vieram trabalhar para a vila, regressavam a entradas, as tinham nascido aqui e por aí fora. E hoje tem um caráter mais cosmopolita, entre aspas, e isso foi-lhe dado pela mina, que alterou completamente a fácias da vila de Castro Verde e de alguma maneira ao concelho, mas sobretudo da vila de Castro. Não tem comparação possível. Eu quando cheguei aqui em 1977, achava que o meu conceito que era a Vidigueira, que era uma coisa urbana, e Castro Verde era uma coisa que estava aqui no chamado Alentejo Profundo, porque eu chegava aqui ao sábado e ao domingo, fez-me muita confusão de ver tudo fechado e não ver ninguém na rua, não é? Quando eu ia aqui ao lado da Austrel, tradição operária mineira, e quando chegávamos ao fim de semana, os cafés estavam cheios, e, sobretudo, sabíamos com muita clareza onde é que se pagava na mina, não é? Porque, entretanto, os restaurantes, as cervejarias enchiam-se completamente. Aqui um caráter muito mais rural, completamente diferente, e hoje isso alterou-se. A presença de algum caciquismo mais visível aqui ou não? Na altura havia aqui uns senhores importantes. Não é? Mas eles estão aqui dentro, os senhores, os principais, estão cá ou estão fora e estão... Estão. Portanto, há um senhor em Casével, que hoje está à Fundação João Franco,
espero não me estar a enganar no nome, porque eu faço sempre confusões com o outro do final da monarquia, que era praticamente o dono da propriedade agrícola à volta de Caséval e não só. Portanto, era o grande empregador das pessoas que viviam em Caséval, que era um homem que dominava completamente aquela terra e vivia lá, vivia em Caséval. E depois Castro Verde tem uma figura que já ficou conhecida na história do pós-25 de Abril, que é o columbano Líbano Monteiro. Todos conhecem a história do Zé Diogo e do assassinato do columbano e do julgamento popular de Tomar. Portanto, columbano Líbano Monteiro, presidente da Câmara de Castro Verde, durante parte dos anos 40 e durante os anos 50, vivia cá. Aliás, a casa onde ele residia, que é uma casa de características modernistas que fica no centro da vila de Castro Verde, aliás, o Castro Verde, desse ponto de vista arquitetónico, é uma coisa engraçada, porque tem ali uma zona que é da Praça da República, quando se vai a caminho da Câmara Municipal. Sim. Tem um jardim do lado esquerdo. Se acompanharmos isto, depois desce, virarmos à direita, temos além o efeito, além moravam os grandes proprietários agrícolas e que depois a campanha do trigo a partir de 29 deu-lhes a possibilidade de fazerem remodelações. Há ali uma casa que tem uma arte nova, que tem o lado esquerdo, que tem os azulejos, que era de um senhor faleiro, que era também um grande proprietário agrícola. Aliás, esses proprietários, o faleiro e mais 2 ou 3, é um processo bem engraçado, porque a Misericórdia de Castro Verde tem um peso económico muito importante até 1880, 1890. Portanto, manteve o seu património, que foi crescendo a partir da doação. Portanto, as pessoas são vendidas em asta pública nessa altura e os irmãos, portanto, quem fazia parte da mesa da Misericórdia, comprou em asta pública. E, portanto, muitos desse peso económico, este faleiro, resulta daí. Portanto, ele era o provedor da Santa Casa na altura da venda em asta pública e ele adquire parte importante. Fica para ele ou fica para a Misericórdia? Fica para ele adquiriu. E depois, como não tinha descendentes, deixou em testamento novamente à Misericórdia. Estamos a falar em herdades, por exemplo, a herdade dos bispos com 600 hectares, que no pós-25 de Abril foi ocupada e foi integrada, por exemplo, numa UCP. Esse senhor vivia cá. E depois existia outro grupo de famílias que passavam por cá, mas já tinham feito direito, já viviam em Lisboa e que são os grandes potentados económicos. Eu estava a ver agora se me recordava, portanto, do nome, que tem a ver, inclusivamente o presidente de Câmara, na altura do 25 de Abril, era dessa família. Portanto, podemos identificar 4 ou 5 grandes proprietários agrícolas que têm o domínio económico e o domínio político. A moagem está ligada a eles. Depois venderam-na nos anos, se não estou em erro, nos anos 60, mas não tenho a certeza. Mas esteve ligada, portanto, no início. Mas é tudo mesmo... Sim, exatamente. Portanto, é visível, é aquele enfiamento para a rua, portanto, estão lá os prédios que são a face visível do peso económico e é aquele conjunto de famílias que vai dominando economicamente e socialmente e politicamente. Com algumas alterações no período marcelista. Quando eu digo algumas alterações, porque chamemos-lhe assim, os mais empreendedores, aqueles que investiram na mecanização, porque aqui em Castro Verde também se nota essa diferenciação da grande propriedade, aquele que deixa a extensividade cada vez maior e vive da renda, da apanha da cortiça, e depois há aquele que vai fazendo a mecanização, e são esses que já têm a estrutura política e corporativa do regime, que estão mais ligados a elas. Do regime mais modernizado,
Justamente, sim, porque há aqui durante o marcelismo que corresponde, grosso modo, a esse desenvolvimento diferenciado ao nível da grande propriedade, em que os filhos já são os regentes agrícolas, já são os engenheiros agrónomos, já dominam as estruturas intermédias e locais, por exemplo, do Ministério da Agricultura. Com alguma inovação na produção, sim, ou só mecanização? Só mecanização? Sim, e sobretudo ao nível da mecanização, porque aqui é sobretudo o que temos é cereais, é trigo, cereais e trigo e pouco mais. E pouco mais, porque o terreno é muito pobre, o olival não é significativo, não temos horta com o peso que tem, sei lá, no Conselho da Vidigueira de Cuba ou Alvito, portanto, aqui é o cereal. E acha que essa diferença, que também sente, a comunidade também sente essa diferença relativamente a esses conselhos envolventes que, apesar de tudo, conseguem ter mais sucesso em algumas opções agrícolas, e aqui é de facto confinado, não é? Um pouco há algum estigma associado a isso, de alguma maneira, não é? Eu não sei, provavelmente nos anos 60 e nos inícios dos anos 70 talvez existisse isso, mas depois, como rapidamente a mina, a partir dos anos 80, domina economicamente, há uma saída, portanto há emprego, as pessoas passam a ter um salário muito acima daquilo que era comum, a vida das pessoas alterou-se de forma significativa e, portanto, nunca sentiram isso. Há um período transitório, um período difícil aqui. Como é que foi o 25 de Abril? O período do 25 de Abril, aliás, como em todo o Alentejo, aqui em Castro Verde, é uma explosão, chamemos assim, uma explosão de alegria enorme. Aliás, existe um pequeno vídeo sobre o 1º de Maio, em Castro Verde, que eu acho que é ilustrativo da alegria com que foi vivido. Todas as localidades têm um núcleo politizado no Alentejo. Que é sobretudo informal. Portanto, é constituído fundamentalmente pelo chefe das finanças, em alguns sítios pelo notário, depois junta-se aquilo que eu poderia chamar a aristocracia operária, que é o carpinteiro merceneiro, o pedreiro que sabe fazer abóbadas, e normalmente reúnem-se em torno de uma agremiação que é uma sociedade, sobretudo aquela que foi constituída pelos republicanos. E, portanto, existe uma banda de música, fazem teatro e vão resistindo. E há sempre uma figura que veio de Lisboa, que esteve ligado ao MUD, por exemplo, o Movimento de Unidade Democrática, e alguém que vai, aqui chamamos assim, servindo de ponto de agregação deste núcleo oposicionista informal. E que são os homens que fazem as eleições, estão no MDP nas eleições de 1960, 1969, e que, realizado o 25 de Abril, vão entrar nas comissões administrativas das câmaras municipais a seguir ao 25 de Abril. Isto é o fenómeno que acontece no Alentejo no pós-25 de Abril. Aqui é igual. Conhecemos as pessoas? Sim, conheço as pessoas, é igual. Por exemplo, o Fernando Queiros, que foi presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, foi eleito com 20 e poucos anos em 1976. Portanto, ele ainda chegou a ser meu colega no liceu, embora fosse mais velho, e, portanto, ele, devido à grande dificuldade de professores, quando ele terminou o 7º ano, em 1976, deu aulas naquilo que foi um colégio em Castro Verde, que depois evoluiu durante o período de Veiga Simão para o ciclo preparatório. Já tinha estado na luta política dos anos 60, não? Não, tem Beja, portanto no liceu de Beja, tal como eu, embora fosse mais novo, haviam coisas que a gente, sei lá, havia um cineclube, aliás, a história de Beja é uma história muito engraçada, de alguns pontos de vista, não é? Só para perceberes uma ideia, os três líderes, chamemos assim, do movimento marxista-leninista português, que fundaram em Paris o PCPML, são do distrito de Beja e andaram no liceu, o Eduindo Vilar, eu só conheço pelo pseudónimo o Mendes, que era de Serpa, que foi, e mais outro de uma localidade, a Marleja, que são chamados, que estão a seguir, quando aquilo caiu, quando a prisão do Francisco Martins Rodrigues, são de Beja. Há um cineclube em Beja, onde nós começávamos a entrar nestas coisas da política, que era liderado por um homem que chegou a ser secretário de Estado da Administração Interna. Não sei se do primeiro governo provisório
do segundo governo provisório, que era advogado. Eu agora tenho aqui uma branca, mas daqui a pouco eu sou capaz de me recordar o nome dele, que também exerceu a atividade de notário. E na atividade de notário foi passando por vários serviços do Distrito de Beja e era uma figura, chamemos-lhe assim, uma figura tutelar desta organização informal, não é? E toda esta gente se organizou sobretudo nas eleições de 69. E depois não perderam o contacto, portanto mantiveram-se juntos e quando veio o 25 de Abril organizam-se dentro do MDP-CDE. Depois há uma clivagem com a saída de parte deles para o Partido Socialista, aconteceu em Castro Verde e aconteceu fora nos outros concelhos do Baixo Alentejo, e foram eles que se assumiram como os presidentes das comissões administrativas. Por exemplo, aqui em Castro Verde, não é o Fernando Queiros, que é o presidente da Comissão Administrativa. Houve aqui uma coisa de consenso, é um senhor Francisco Alegre, que era filho de um dos grandes proprietários agrícolas, que estudou em Coimbra, que em Coimbra fez ligações aos meios oposicionistas, e portanto era um homem com alguma ligação à CDE também. É o presidente da Comissão Administrativa. E depois este núcleo informal ligado à Sociedade Recreativa 1º de Janeiro, que fica na Rua Moraes Sarmento, que é hoje aquela que está vedada ao trânsito, avançaram com o Fernando Queiros para Presidente da Câmara, que o foi até há relativamente pouco tempo. Provavelmente foi dos presidentes de Câmara com mais mandatos, portanto, no país. Mas há essa explosão, há uma enorme explosão de alegria, não é? Que é transversal por todo o Alentejo. A questão da guerra é um elemento muito importante para isso, e as condições de vida que eram muito difíceis. Portanto. Muita gente saiu para a guerra, com memórias, voltou, como é que fez? Sim, voltaram para aqui, e depois uns ficaram para cá e os outros a seguir. Foram a seguir? Cintura Industrial de Lisboa, Quimigal, Sete Nave, Lisnave. Portanto, já não foram para sul, foram para norte? Sim, alguns. Outros ficaram. Outros ficaram, mas há uma parte não fica. Eu tenho esta ideia que é muito empírica acerca daqueles que ficam e daqueles que foram. Sei que uma parte vai na altura, e estou-me a falar sobretudo daqueles que vieram da guerra a partir de 69. Portanto, mas os outros deduzem, mas eu não conheço. Teriam ficaram depois a trabalhar na agricultura como tinham feito antes de irem para a guerra. Portanto, que a imigração, que me diz que foi uma imigração muito maciça, não é? Portanto, particularmente nos anos 60, não se reflete depois, quer dizer, qual é o reflexo dessa imigração no território, quer dizer, nas comunidades, nas construções, quer dizer, está refletido, porque há localidades, por exemplo, se for uma localidade chamada Sete, que fica, quando nós vamos de Castro Verde, temos duas possibilidades de ir para as Minas de Neves Corvo, ou vamos pela estrada ao Almodóvar, não é? E a seguir ao Rosário viramos à esquerda e vamos Neves Corvo, ou então vamos por dentro do concelho. Se formos por dentro do concelho, vamos passar a uma sede freguesia que é Santa Bárbara de Padrões, e depois vamos numa estrada que passa por dentro de uma localidade que é o Lombador, e antes de lá chegar temos à esquerda uma estrada que diz Sete. Sete era um monte, e Sete cresceu muito por força das pessoas que emigraram e que vieram, e que isso é visível nas casas que construíram. Aliás, muitas destas casas dos imigrantes têm uma particularidade muito engraçada, pelo menos naquelas onde eu entrei, as pessoas iam e construíam uma casa, não é? E a casa tinha dois planos, chamemos assim. Era construída uma casa que era sobretudo para mostrar às visitas, e depois havia um espaço que era usufruído no cotidiano, que normalmente era algo mais parecido com a habitação antes da partida. A parte de cima para mostrar era algo mais parecido com a habitação dos patrões onde estiveram no estrangeiro.
Há aspectos desses, as pessoas vieram, foram fazendo as suas habitações aqui. Muitas tiveram, apesar de, como eu disse, ser uma imigração sazonal, foi feita durante muitos anos. Fizeram isto durante 15 anos, por exemplo. E quando vêm um pouco para a reforma. Outros vieram e montaram pequenos negócios, café, portanto, foram sobretudo para esse setor, para o setor de serviços. Mas é visível que a vida deles melhorou de forma significativa. A seguir ao 25 de Abril, grande explosão no 1º de Maio, depois começou logo o movimento de ocupação das terras. Como foi aqui? Olha, nós temos o processo de ocupação. Há um primeiro processo que resulta da colocação dos trabalhadores. Porque o que acontece é que o contexto do 25 de Abril já temos um contexto da vinda dos soldados da África, temos um contexto, há uma crise muito importante na construção civil na zona de Lisboa, o que faz com que muita gente que tinha ido para a construção civil fosse obrigada, portanto, a recuar. E há problemas também em termos de imigração. A crise dos anos 70 do petróleo é muito significativa, 73 é muito significativa, o que conjunturalmente, se ver, faz aumentar a mão de obra disponível. E a seguir ao 25 de Abril, esse desemprego existente vai-se tentar resolvê-lo através da agricultura. E é interessante, as primeiras convenções de trabalho de base conselhia a seguir ao 25 de Abril já levantavam a questão da terra subaproveitada. Porque há aqui um fenómeno que muitas vezes não era mal visto, não por uma análise de racionalidade económica, porque, como eu dizia, quando foi feito a diferenciação durante os anos 60, quando um grande proprietário intensifica a produção nas melhores terras, o ceareiro já não está, ela fica abandonada porque ela não é rentável e a pior terra é simplesmente abandonada. Por outro lado, o outro grande proprietário que não faz nada disto, deixa ficar isto na extensividade e que essa terra inclusivamente é cobiçada por aquele que investiu e mecanizou. Eu tive acesso a uma coisa muito interessante, que é uma mesa redonda que foi publicada pelo Diário de Lisboa a quando das eleições de 1969. E é ver a Maria Luísa Vilhena, que é de Beja, que está nessa mesa redonda enquanto representante do Centro Eleitoral Monárquico nas eleições de 69, que nem sequer tem o apoio da causa monárquica, a defender uma nova lei de arrendamento, com arrendamentos muito mais longos e formas que não permitissem que essa grande propriedade tivesse abandonada, de maneira a que os grandes proprietários que faziam uma agricultura intensiva pudessem aceder a essa terra que eles de alguma maneira cobiçavam. As primeiras convenções de trabalho já chamam a atenção para as terras subaproveitadas e o primeiro contrato coletivo de trabalho, concretamente no Distrito de Beja, mas isto depois é reproduzido para o resto do Alentejo, que é de setembro de 1974, para vigorar durante um ano, cria inclusivamente uma comissão paritária de base conselhia, constituída pelos proprietários, constituída pelo sindicato, para irem analisar as terras e ver se elas são subaproveitadas ou não. E com capacidade de colocarem de forma coerciva trabalhadores lá. E depois havia uma comissão de apelação em termos distritais, onde, para além dos representantes dos proprietários e dos sindicatos, estavam organismos do Governo, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Agricultura, portanto, a Segurança Social, que depois dirimia se, afinal, os trabalhadores tinham sido bem colocados ou não. E há uma pressão enorme e os trabalhadores são colocados, não é? E a maior parte dos proprietários não aceita isto. Depois há aqui problemas muito complicados. Uns são colocados em pequenos proprietários que não tinham condições económicas para lhes pagar. Há uma espécie também de revanche e de pequenas vinganças nas comunidades mais pequenas. Mas é nas terras dos grandes proprietários onde não é pago isto que há pressão por parte dos trabalhadores e onde o terceiro governo, isto acontece pela primeira vez com o terceiro governo provisório,
com o Decreto-Lei 674, que foi feito para a indústria, que permitia o Estado intervir nas unidades de exploração que não tivessem a fazer o aproveitamento integral e que estivessem a praticar atos de sabotagem económica. Portanto, isto permitiu o Estado intervir, nomeando gestor público. Foi o que aconteceu naquilo que genericamente se diz que foi a primeira ocupação, que é no Conselho de Beja, que dá origem, portanto, à primeira UCP. São estas ocupações. Esta é a primeira forma de ocupação. Depois há outras ocupações que acontecem nessas situações, nas situações em que os trabalhadores clamam por sabotagem económica. Castro Verde está à margem desse processo. Sim. Castro Verde acontece o grande processo de ocupações de terra Castro Verde entra em outubro de 1975. São ocupados 50% em toda a Zira, em toda a zona de intervenção da reforma agrária. Já temos em outubro a Zira, porque já temos na vigência do 6º Governo Provisório e já o Lopes Cardoso é o Ministro da Agricultura. Portanto, mais de 50% das terras ocupadas acontecem em outubro. E acontecem feitas de forma diferente destas primeiras ocupações. São um pouco feitas de cima para baixo. Ou seja, os sindicatos têm um papel muito importante nas ocupações de outubro. Perante o 6º Governo Provisório, perante aquilo que é dito que temos que fazer, porque a lei já saiu, a lei já está. Perante a ideia de que as sementeiras têm que ser feitas, se as terras não foram ocupadas, os proprietários que sabem que vão ser expropriados não as vão fazer, então temos que as ocupar para fazermos as sementeiras de outono, porque senão não temos cereais no verão seguinte. Sobre aquilo que é previsível, que é o resvalar da vida política portuguesa, para utilizar os conceitos de esquerda e direita, portanto, para a direita, há, isto é a minha interpretação, pelas forças líderes do movimento da reforma agrária, a tentativa de marcar uma posição. E, portanto, há um processo de ocupações incríveis. Que aqui foi visível? Aqui é visível, e, sobretudo, as ocupações são 50% na zona da Zira, 50% no distrito de Beja e, sobretudo, Castro Verde apanha esse processo. Ou seja, o grosso das ocupações em Castro Verde datam o grosso, não são todas, datam de outubro de 1975. Num processo de reorganização das terras ocupadas, porque primeiro as terras foram ocupadas herdade a herdade e depois há um processo de junção inspirado no modelo soviético que leva às chamadas OCPs, com uma OCP de Serpa, que eu agora não me recordo o nome, até 23 mil hectares. Há mais tensões com intermediários, com médios proprietários, do que propriamente com os grandes proprietários. Eles nessa altura já não estão cá. Já não estão cá. Os grandes proprietários dos anos 60 já não estão cá. Já não se encontram. Existem tensões, mas não são tensões muito significativas. Ainda há um período, logo a seguir à entrada de Portugal para agora a União Europeia, para a Comunidade. Já é 85. Já 85. Não, eu estou a dizer, ainda se mantém a agricultura até aí como uma atividade, sim, como uma atividade económica importante. Não com muita gente, porque, entretanto, a mecanização vai sempre, portanto, evoluindo, e depois há, e no âmbito da política agrícola comum, assim que Portugal entra, há verbas significativas que são investidas, não é? Na aquisição de maquinaria agrícola. Então, aí há um grande número. E acha que isso mudou a paisagem, digamos, que houve alguma mudança, basicamente, do ponto de vista da paisagem agrícola, sobretudo, não é? Eu acho que continua-se a fazer o trigo, os cereais. Só a única diferença é que temos agora máquinas mais poderosas para fazer.
E foi isso que continuou a ser feito, até porque havia incentivos, porque no âmbito da negociação de Portugal com a União Europeia, essa cultura fica salvaguardada e os interesses ligados aos cereais estão salvaguardados e, portanto, as pessoas continuam a fazer isso. Agora, a única diferença é que de uma forma muito mais intensiva, com os meios técnicos que têm à sua disposição. E alterou o património natural? Notou-se uma grande alteração naquilo que é a natureza e a envolvência destas terras agrícolas? Não sei dizer muito bem se houve aí uma alteração muito significativa. Mas julgo que sim, a intensividade foi... Isto é uma interpretação muito pessoal e não tenho grandes dados para afirmar isto, mas a intensividade foi violenta para os terrenos, que já vinha do processo da reforma agrária. Percebes? Porque o processo a gestão coletiva das unidades de produção não alterou de forma substantiva práticas que existiam. Há um grande boom logo a seguir às ocupações em 76 e 77 em termos de, por exemplo, produção de cereais. Os dados foram divulgados pelas conferências da reforma agrária, mas eu acho que aquele aumento de produção resulta do facto de serem incorporados terras que estavam em pousio até à altura e que tinham estado abandonadas por força da lógica da maximização do lucro no âmbito da economia de latifúndio e que, entretanto, os trabalhadores entraram e integraram-nas novamente, mas a prazo aquilo ia ter problemas. Eu acho que há isso foi nefasto, porque depois em termos quando se entra para a Comunidade Económica Europeia, a intensividade avança aqui, porque era importante produzir. Aliás, existiram aqui alguns fenómenos no concelho de Castro Verde, um bocado de corrupção à volta disso, que era de comprarmos trigo em Espanha e depois declará-lo como trigo produzido na terra que eu tinha. Isso aconteceu, inclusivamente, um médio proprietário do concelho de Castro Verde teve problemas com a justiça complicados, uma vez que foi provado essa maningância, chamemos-lhe assim. Na Frescouro é a grande alteração no concelho de Castro Verde. Vários níveis, portanto, uma terra que inclusivamente uma terra muito fechada. Quando eu digo fechado em termos da mentalidade. E quando eu digo isto comparando, sei lá, faço aqui a comparação com a vizinha austral, que são 22 km, que era um meio operário. Por força da mina, havia um contraste significativo entre estas duas localidades tão próximas e se abriu com a mina, a chegada de pessoas novas, a construção das infraestruturas que permitiu a exploração depois da mina, trouxe muita gente de fora e o cotidiano da comunidade alterou-se e foi-se alterando de tal maneira que quando eu cheguei em 77 a Castro Verde, em 78 eu conhecia todas as pessoas da vila e que residi aqui praticamente de forma sempre continuada de 77 até 2012, e em 2012 eu já não conhecia a maior parte das pessoas que encontrava na rua. Portanto, houve uma alteração muito significativa. A atividade mineira acabou por retirar muita gente depois da agricultura? Já havia um declínio, um declínio muito grande. E o que é que estava a acontecer às pessoas na sequência desse declínio? Primeiro foram absorvidas para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal... A terciarização foi muito grande. Sim, por exemplo, a Câmara Municipal, para terem uma ideia, chegou a ter cerca de 500 trabalhadores. Okay. Portanto, hoje não sei qual é que é o número dos trabalhadores da Câmara, mas é um número, comparado com isto, é muitíssimo. Portanto, e é manobra não especializada. Portanto, quando eu digo que tinha cerca de 500 trabalhadores, era gente para arranjar caminhos, trabalhar nas pequenas obras que a Câmara fazia, porque a Câmara foi obrigada a absorver esta mão de obra em função do definhamento das unidades de produção no âmbito da reforma agrária. Não temos nenhuma unidade de produção que tenha sido mais competitiva? Não, aqui não temos.
É autarquia. Aliás, isto pode ser generalizado praticamente a quase todo o distrito. Entretanto, estas pessoas depois foram saindo, não é? Umas foram para a imigração, outras então aí sim foram para Lisboa. Portanto, Não houve entrada aqui de retornados? muito poucos. Acho que isso não foi aqui, não foi significativo. E, entretanto, quase que de uma forma natural, este número de trabalhadores que estavam à autarquia foram reduzindo. É neste contexto que surgem as minas de Neves Corvo. E, portanto, ao surgir as minas de Neves Corvo, estas pessoas foram reorientadas. Porque a mina traz depois muitos subempreiteiros. Portanto, há a empresa a que o Estado fez a concessão, que eu agora não me recordo o nome, acho que era Rio Tinto, se não estou em erro. O arranque da mina tem muitos subempreiteiros, e, portanto, as pessoas vão trabalhar para estes subempreiteiros. Entretanto, há uma estrutura administrativa que tem que ser montada e há um conjunto, sobretudo, de gente nova que começa a trabalhar. Dou um exemplo para percebermos. Quando a mina entra em elaboração, e estou a falar início dos anos 90, é necessário que os caminhões levem o minério de Neves Corvo para a estação do Carregueiro, que fica, quando nós vamos na estrada para a Austrália, a primeira localidade, e que depois lá, e o que é que aparecem? Há os dinheiros do Fundo Social Europeu para fazer formação profissional. E, por exemplo, Castro Verde faz aqui, portanto, empresas ligadas à mina, fazem formação profissional para os operadores que colocam os vagões do minério em cima das caminhonetas e depois chegam a Neves Corvo, retiram das caminhonetas e põem nos comboios, por exemplo. Isto deu um emprego de um momento para o outro a cerca de 100 pessoas. Estancou a imigração? Não estancou completamente a imigração sazonal. Isso não estancou. Agora absorveu muita mão de obra. Portanto, isto é um exemplo. 100 pessoas no espaço de 6 meses têm emprego. Depois, não interessa, mas no momento e por um período pelo menos de um ano, estas pessoas ficaram com emprego. E vai-se resolvendo assim o problema de desemprego no concelho de Castro e nos concelhos limítrofes. Portanto, isto tem implicações em Almodóvar e tem implicações em Ourique. Não é uma realidade só do concelho de Castro. A partir daí, a vida de Castro Verde, de facto, começa a confundir-se com a de Neves Corvo, não é? Sim, uma ligação muito estreita, porque isso tem implicações a vários níveis, no custo de vida, no custo das habitações, portanto, tudo isto se altera. É uma espécie de microcosmos que está aqui à volta de Castro Verde, induzido pela mina. Portanto, tem aqui um papel muito importante. Habitações que crescem, a construção civil. Por exemplo, a construção civil, por força da mina, tem um boom. Há um bairro, os bombeiros, não sei se me consigo localizar os bombeiros em Castro Verde, há um bairro além que é do Nuno Portas, o autor daquele projeto. Acontece durante este período, porque ainda por cima tenho um conjunto de casas lá por trás, umas eram para albergar os quadros superiores da mina e estas tocaram um conjunto de encarregados, chamamos assim, de operários com especialização e com algumas atividades de coordenação no interior da mina. Mas depois existem outros espaços da vila que a construção civil dispara e onde se vão instalar diferentes pessoas que vão trabalhar para a mina. Portanto, há o boom da construção civil, que também, durante os anos 90, absorve muita mão de obra da vila, nomeadamente aquela que era suportada pela Câmara, que vem das novas unidades de produção da reforma agrária e que tem aqui esta saída em termos da construção civil. É deste período, por exemplo, que surge em Castro Verde uma cooperativa de habitação, que fica não muito longe, é visível pela configuração das habitações, perceber que é uma cooperativa de habitação que se estende entre os bombeiros e o depósito de água, que também é dos anos 90, o que tem também um impacto importante, porque também absorve muito mão de obra. Portanto, há aqui
boom, chamemos assim, de crescimento, que tem a ver com os anos 90, e os finais de pessoas têm consciência disso. Têm, e sobretudo a criação de emprego da mina por alguns jovens que portaram uma estrutura administrativa importante. E depois há o crescimento da terceirização da própria vila. Portanto, o emprego são os serviços. A Câmara Municipal, os bancos, de repente a vila tem 3, 4 unidades bancárias, há um comércio que floresce, e portanto isso também não absorve tanto emprego, porque são mais negócios de família e que emprega as pessoas de família. Mas isso é visível, esse efeito da mina é muito significativo. Aquilo que está na base da Constituição da Reserva, que é o papel também muito ativo da Liga para a Proteção da Natureza no Concelho de Castro Verde, isso também, isso assistiu, não é? Portanto, Sim. Eu assisti a isso porque a única... Assisti a isso e assisti às nossas conversas com a Liga a propósito de um projeto delirante. Foi nessa altura que eu saí de Castro Verde. Do meu ponto de vista, um autêntico delírio, esse é o único termo que eu posso utilizar, que era a construção numa herdade com quase 500 hectares, que é a Cavandela, que quando nós vamos para o Ourique fica à direita, de um projeto turístico constituído por 2 campos de golfe e 4.000 camas. Castro Verde, a vila, não tem isso. É uma coisa completamente delirante, que era construir uma nova povoação ao lado existente, com os impactos inimagináveis, desde os impactos naturais até os impactos sociológicos, quer dizer, é uma coisa... E, portanto, houve aqui uma parceria... portanto, eu recordo-me de falar, de pôr isso, de conversarmos e de isto ser uma... Quem eram os proponentes dessa... Os proponentes eram uns senhores que têm uma coisa além do Algarve, por volta de Quarteira. Portanto, a ideia era alojarmos a terceira idade do norte da Europa e dar saída, portanto, ao Golfo, que aqui, portanto, era trazer as pessoas do Algarve para aqui. Exato, sim. Aquilo foi um desafio aliciante para os arquitetos, porque eu acho que não é todos os dias que se tem a possibilidade de desenhar uma localidade de raiz. Foi que eles fizeram, aquilo até tinha posto da GNR, CTTs, campos de futebol, é uma coisa completamente mirabolante, onde o hotel era o mais pequeno, portanto era a parte ínfima de todo o projeto, porque o grosso daquilo era constituído por vivendas e casas de resto de chão, primeiro e segundo andar, e até ao ponto de ter segundo andar. A Câmara, na altura, isto apareceu com base nos chamados projetos PIN, não é? Projetos de interesse nacional, acho que... Também tentava envolver. Exato, uma coisa dessas. A Câmara estava altamente interessada nisto porque as derramas que recebia disto seriam altamente significativas, mas, entretanto, isto desapareceu. Houve várias alterações. A crise que se abateu a partir de 2007 pôs isto completamente fora aqui da agenda. Isso foi o meu último contacto com a LPN. Acha que esse discurso da LPN e esse trabalho que tem feito tem tido aqui alguma importância, portanto é marcante? Eu acho que tem tido eco, não sei se na população em geral, mas setores da população têm tido eco, setores da população que fazem opinião. Eu acho que tem tido eco, e isso eu acho que isso é decisivo, é fundamental. Nós, hoje no Alentejo, temos aqui desafios muito complicados, coisas muito complicadas de ataque eu utilizo aqui esta palavra com toda a carga que ela tem à natureza e aspectos importantes da nossa identidade. Castro Verde, os terrenos não permitem isso, mas imagino que é um olival super intensivo. O que é a vinha fortemente intensiva. Eu fui plantar vinha, mas plantei a bravo
e depois fiz o enxertia para manso e, portanto, não tenho uma vinha regada com todos, imagina, o prejuízo, ou pelo menos o não lucro que isto tem. Mas pronto, mas aí isso ainda não se compara com o que está a acontecer, e eu acho que tem que haver um olhar muito sério sobre isto, e as diferentes comunidades têm que começar a participar e a ter o outro olhar sobre isto, porque nós estamos a atravessar um período muito complicado. E eu acho que é fundamental isso, se quer a minha opinião, acho que é fundamental preservar aspectos da nossa agricultura. Há um problema que é o problema da competitividade, não é? Eu acho que tem que haver compensações para isso. Tem que haver compensações, mas isso acho que é importante e é uma forma de desenvolvimento local. Aqui a ideia, volto atrás, criarmos aquela infraestrutura das 4.000 camas com campos de golfe que pode ser em Sicapura ou não sei onde, que isso é tudo igual. E hoje, quando se fala muito no turismo, que é uma indústria importante, julgo eu, e que tem um papel importante no desenvolvimento económico no país, é importante que quem nos venha visitar, venha-nos visitar em função daquilo que nós somos, da nossa identidade, e não para viverem uma coisa que podiam ir para Singapura, para a Colômbia já agora, ou para outro sítio qualquer. A identidade que aqui se vive e se sente, e esta relação com a natureza é suficientemente forte para... Eu acho que ainda é. Eu acho que é, sabe? Eu costumo dizer que o Alentejo tem sido alvo de coisas muito negativas. Mas eu costumo dizer que por força de ele ter ficado à margem daquilo que nós chamamos de desenvolvimento, ficou uma região subdesenvolvida. E por essa razão, hoje é difícil eu dizer isto, se calhar diria isto com mais propriedade aí há 10 anos, era das regiões do país onde a relação entre o homem e a natureza acontecia de forma mais harmoniosa. E, sobretudo, é fundamental discutirmos que o termo desenvolvimento não pode nunca significar passarmos pelas etapas que passaram outros a quem nós chamamos desenvolvidos e que estão aflitos com os problemas que esse desenvolvimento lhes criou e estão a olhar para o território a que nós podemos achar subdesenvolvido como algo desenvolvido. Isto é um bocado confuso, mas não sei se me faço entender. Eu acho que isso é uma mais-valia. É preciso que os diferentes atores tomem consciência de que aquilo que nós temos de positivo resultou desse local marginal, chamemos-lhe assim, e que essa é a nossa mais-valia. E é por aí que temos que apostar. Isso significa coisas como a reserva da biosfera, mantermos uma certa identidade que aqui tem que estar ligado a práticas agrícolas que não podem ser depauperadoras do terreno, nem podem a prazo de levar a uma espécie de desertificação, não só natural, mas também humana. Eu acho que isso é uma questão real e, como é real, acho que vale a pena discuti-la e tentar-lhe mostrar que isto é um caminho de futuro e não é aqui uma série de indivíduos meio maluquinhos, não é, a olharem para o passado como uma espécie de paraíso perdido que o querem recuperar para o tempo presente. Eu acho que isso faz todo o sentido e é preciso influenciar, juntarmos, influenciarmos e pôr-nos a discutir, e sobretudo no Alentejo. É preciso que quando um conjunto de pessoas se juntam e discutam o Alentejo e que entendam que o desenvolvimento do Alentejo é o aeroporto de Beja, é a autoestrada que vai de Sines até Ficalho e pouco mais. Há outras coisas para além disto que são importantes ser equacionadas, o que não significa que eu seja contra as infraestruturas. Não sei se me consigo fazer entender. Aqui tem havido, as agroambientais foram muito dirigidas exatamente a estas práticas menos intensivas e, portanto, mais favoráveis à conservação da natureza, não é? E acha que isso tem uma leitura positiva ou também só tem de algumas pessoas, por comparação exatamente com as outras realidades que estão aqui muito próximas? Eu tenho alguma dificuldade em me pronunciar sobre isso, porque, pronto, falei com 2 ou 3 pessoas que tiveram acesso a essas medidas e que não tinham uma visão negativa sobre isso. Mas eu tenho dificuldade em generalizar, percebe, a partir daqui.
e sobretudo porque senão as pessoas as que vão fazendo agricultura, portanto isto é um processo competitivo, as pessoas têm que ter lucro, têm que viver e portanto tem que haver medidas compensatórias para fazer uma agricultura não depauperadora do terreno, que não seja fortemente intensiva, portanto tem que haver apoios, mas isso tem que estar, do meu ponto de vista, tem que estar relacionado com uma determinada visão do território, ou seja, que isso esteja articulado, que isso se perceba que eventualmente faz parte numa estratégia de desenvolvimento, não é? Que isso é uma estratégia... Onde se inscreve a reserva biosfera, pode ser. Justamente, que isso está incluído numa estratégia de desenvolvimento. E que o nosso desenvolvimento passa por aí e não por ir copiar, passar pelas etapas dos outros a quem nós olhamos e dizemos, olha, estes é que são os desenvolvidos. Não é? Acho que vai falta discutirmos isto de forma mais alargada. Qual é a tua percepção da reserva? Achas que tem tido um impacto positivo, que tem sido bem aceito pelas pessoas? Eu acho que sim, não há nenhuma animosidade em relação a isso, bem que eu não sei se haja uma compreensão muito grande por parte das pessoas do que é isso. Acho que o problema maior é esse. À partida, as pessoas acham que isto é uma coisa boa, uma reserva da biosfera, projeta a localidade, mas não têm grande percepção do que é que pode ser. E esse esclarecimento é muito importante ser feito, porque as pessoas percebam o que é isto, não é? E que isto pode estar ao serviço de um outro desenvolvimento, de outra forma de estar, que pode trazer vantagens importantes do ponto de vista económico para aqui. Exatamente. Sei lá, dava-vos um exemplo. Houve uma tentativa de fazer uma estratégia de desenvolvimento de Mértola assente nas ideias do Cláudio. Portanto, numa base fundamentalmente cultural que não tinha... Aqui temos uma realidade diferente assente aqui. Portanto, que de alguma maneira são visões que têm alguns pontos de contacto. E eu acho que é por aqui que tem que ser o desenvolvimento, entre aspas, de um território como este, porque é pobre do ponto de vista agrícola. Aqui não dá para fazer nem vinha, nem dá para fazer olival super intensivo, nem amendoal super intensivo. E as grandes indústrias aqui não é escolhido. Então, mas há outras formas de estar, outras formas de contribuirmos para o desenvolvimento deste território, fixando os jovens, não é? E atraindo pessoas a visitá-lo, e onde essa visita sirva para perceber o sítio onde estão, que tem uma marca identitária e que não é igual a qualquer outro espaço e outro território. O museu, estamos num trabalho de transformação, como eu acabei de dizer. Estamos a tentar alterar completamente este espaço. Sim, eu sei que tu só estás aqui há menos de 2 anos. E apanhei, e não estou a tempo inteiro, e apanhei o período da pandemia. Mas quero chegar ao final do ano com a fácies da exposição permanente completamente alterada do museu, que é um museu profundamente etnográfico, e não é não tenho uma especial apreço, se me é permitido. Se calhar é uma palavra muito forte, mas eu acho que é possível termos um museu com outras características que reflita a memória deste espaço. Mais próximo, porque é importante termos lá o trilho. Mas e quem está por trás do trilho? O que está por trás daquele instrumento é tão importante ou mais importante do que o instrumento em si mesmo. Porque o instrumento só, aquela peça só, não é nada. É preciso perceber o que é que está por trás, as pessoas que estão por trás, as práticas, a vida, o cotidiano, os sonhos, a vida das pessoas que estão por trás daquilo. E o museu, sendo o museu da comunidade do Concelho de Castro Verde, tem que refletir a vida da comunidade. E tem que refleti-la e tem que interagir com essa comunidade. Eu há bocado dizia à professora Fernanda Rolo que a ideia que eu tenho deste museu é profundamente inspirada no Largo do Manuel da Fonseca, do Conto Largo. Ou seja, o museu tem que ser uma janela aberta sobre o mundo, onde a comunidade, a partir daqui, pode olhar o mundo e onde o mundo entra aqui dentro e chega a cada uma das pessoas que fazem parte desta comunidade. É esse o caminho. Esse caminho traduz-se também na sua forma de organização
e traduz-se naquilo que o museu tem que fazer com os poucos recursos que tem. Tem que fazer trabalho sobre a comunidade, tem que transformar esta comunidade em sujeito histórico, tem que lhes dar, tem que os transformar naquilo que eles foram, naquilo que eles fizeram, né? Aqueles que eles fizeram a história deste território, não é? E o museu tem que trabalhar nessa linha. Esta é a minha concepção. Isto não é fácil quando, para vocês imaginarem, nesta altura tenho aqui 2 pessoas e eu sou o terceiro a trabalhar aqui. Aquela exposição que viram além foi feita, teve a colaboração de outras, obviamente, outras pessoas da Câmara, mas é feita por mim e por outra pessoa que aqui trabalha e que fez comigo as entrevistas. E, portanto, isto vai sendo feito ao ritmo das nossas possibilidades. Era fundamental que a gente conseguisse estabelecer protocolos com outras entidades, que conseguíssemos ter apoio de outros sítios. Temos um polo como o Museu Comunitário dos Aivados, que só foi estudar para Inês Fonseca. A Inês Fonseca foi a única pessoa que estudou, não sei se estás a ver quem foi, a Inês, que estudou aquela comunidade dos Aivados. Aquele estudo precisa de ser aprofundado do que é o que lá está. A questão da transumância, a vinda dos rebanhos da Serra da Estrela até aqui ao Campo Branco. Temos o núcleo museológico do Lombador que tenta refletir o ciclo que vai da lã até ao produto final, até à manta. É um trabalho que está muito incompleto, tentar perceber isto, a importância do Campo Branco, por exemplo, ao nível desta transumância que vem da Serra da Estrela. Há aqui um conjunto de coisas que são importantes ser feitas, que o museu, devido aos seus recursos por si próprio, não tem capacidade para fazer isto. E só é possível estabelecendo parcerias com outras entidades, nomeadamente universidades, centros de investigação, porque senão é fundamental essa ligação. Porque senão aparecem coisas esporadicamente, assim, uma por ano, à nossa dimensão e à nossa capacidade. O que é para ti esta reserva da Biosfera de Castro Verde, assim, numa frase de síntese? Que significado, que importância tem para ti essa? Futuro. É o futuro. Porque o que temos à volta, embora esteja travestido de futuro, mas não é. É o passado. É o passado com a desertificação humana, que caracterizou o Alentejo nas décadas de 60. E quando eu digo que é futuro, é o futuro da preservação do nosso território, de maneira a podermos legar aos vindouros, pelo menos da mesma maneira como nós o recebemos.